Graça e paz, família, graça e paz, meu amigo, graça e paz, meu amado e querido irmão. Gratidão damos a Deus pela continuidade de nossas vidas e pela oportunidade que estamos tendo diária de meditar na palavra do Senhor, mergulhar nos seus segredos, nos seus mistérios, eu não digo nem segredos, mas na verdade os mistérios, e que a gente pode, por meio dessa percepção, por meio dessa compreensão, sentir a liberdade, sentir a salvação, sentir o amor de Deus por cada um de nós. Hoje, dia 12 de setembro de 2024, vamos dar continuidade nessa caminhada e vamos passar pelo livro de Juízes, é o que nós mergulhamos nele, né? Ontem nós fizemos nosso primeiro devocional, então vamos mergulhar no livro de Juízes, no capítulo 2 hoje. No capítulo 2 nós vamos primeiramente ver o versículo 10. O versículo 10 diz assim: E foi também congregada toda aquela geração a seus pais, e outras gerações após ele se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que fizera Israel. É o primeiro valor que eu dou aqui nesse versículo, que eu percebo nesse versículo, que me vem ao meu coração, né? A primeira observação que me faz é sobre a nossa responsabilidade, hoje nós, por exemplo, a minha geração que está aqui, sobre a minha responsabilidade, sobre o cuidado, sobre a minha missão, sobre o zelo que eu devo ter, de pegar as coisas do Senhor e repassar para a geração seguinte. Que no meu caso, ou que no nosso caso, a nossa geração seguinte não é a geração dos nossos irmãos, não, é a geração dos nossos filhos, que por consequência deverá ser passada para os nossos netos, e cada um no seu ponto, então na mesma responsabilidade para os nossos sucessores seguintes. A ideia é, uma geração A passa para B, que passa para C, que passa para D. Por vezes, temos a oportunidade de estar na geração A e chegarmos também na geração C. Mas a nossa influência sobre uma geração C, ela se torna mais distante. Isso é natural. Então, porque você tem menos tempo, menos espaço, e às vezes a própria geração seguinte, ela tem menos interesse de falar com gerações que são tão distantes dela, porque ela considera que essa distância vai se estabelecendo em valores, vai se estabelecendo em pensamentos e tal. Só que nas coisas do Senhor, essa distância ela deveria, vamos dizer assim, paralisar, ou seja, não deveria crescer. Pelo contrário, todos nós deveríamos ser moldados pelo pensamento do amor ao Senhor, pelo pensamento da nossa santidade, pelo pensamento da nossa purificação, ou seja, pelo pensamento em querermos sermos vivificados ou vivermos, na verdade, as coisas do Senhor. Deveria ser, mas mesmo dentro disso, mesmo dentro de um propósito como esse, a gente percebe que às vezes vai se distanciando, tornando-se praticamente quase impossível que uma geração muito distante alcance uma geração muito nova, né? Então, por isso que essa geração que fica intermediária, ela é importante tanto para receber da anterior, quanto para repassar para a posterior. Em suma, há uma necessidade da gente cuidar do que nós recebemos do Senhor e repassar isso. E isso, muito claramente, a gente vê lá no livro de Deuteronômio, né? Acho que fazia tempo que eu não falava sobre Deuteronômio, naquele capítulo que fala sobre Deuteronômio 6. Estou procurando aqui Deuteronômio 6, quando ele fala ali, Deuteronômio 6, do versículo 6, né, até o versículo 9, que ele diz: E estas palavras que eu te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeiras entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais de tua porta, de tua casa, e nas tuas portas. Ou seja, aqui a gente vê claramente que a nossa geração, a geração dos pais, tem
o dever, tem a missão, né, de repassar as coisas que receberam para o Senhor. E o que a gente vê aqui é uma falha nessa transmissão de conhecimento. Uma falha na transmissão não só do conhecimento, mas uma falha na transmissão daquilo que é essencial para uma caminhada em Deus. Ou seja, você deixa de transferir as coisas do Senhor para a tua geração. E aí o dano é bastante expressivo. E o detalhe nessa história é que se você fizer tiver um olhar mais primoroso, um olhar mais atento, você vai ver que isso a gente faz muito constantemente. E os crentes mesmos fazem, porque por vezes eles estão muito envolvidos em tarefas ditas lá fora que acabam esquecendo de dentro da sua casa. Acabam perdendo ou deixando de ter tempo de sentar na mesa de sua casa ali, junto com sua família, junto com sua esposa, em especial dos seus filhos, e falar sobre as coisas do Senhor, explicar, ter leitura bíblica, ter orações, ter comunhão, ensinar o espírito de comunhão entre irmãos. Ele perde a capacidade de ensinar o espírito de compartilhamento da fé, o compartilhamento do ensino, da transmissão de como se vive a fé em Cristo, a fé em Deus. E isso vai ficando cada hora mais distante. Então, nós, quando vamos falando sobre isso na nossa vida prática a gente falha, eu sempre falo, nós estamos lendo o Velho Testamento ou o Antigo Testamento, mas com o propósito de extrair aqui, às vezes não necessariamente a regra de vida, mas a gente estabelece aqui princípios importantes para que a gente possa aplicar dentro daquilo que a doutrina de Paulo vai nos ensinar. Aqui, a própria doutrina de Paulo, ela é baseada, ela é, vamos dizer assim, moldada, ela é estruturada dentro dos princípios que aqui vai trazendo. E esse é um princípio que foi sendo abandonado pela geração que estava presente. Foi literalmente. E aí, nesse capítulo, o primeiro aspecto que aparece é que aparece o anjo do Senhor, aquele aspecto de teofania, né? Teofania, porque a Bíblia ela utiliza aqui a palavra anjo do Senhor com letra maiúscula, a grande maioria das Bíblias, quase todas fazem isso, manifestando que o próprio Deus veio fazendo uma repreensão ao povo de Israel. Na verdade, o capítulo 2, ele vai fazer inicialmente, é como se ele mergulhasse em toda a história do que vai ser tratado em Juízes. Ele vai fazer isso, trazendo de uma forma resumitiva, né? Quando a gente para, é como se ele imagina, sabe aquele trailer de filme, que quando está sendo anunciado, o capítulo 2, ele de uma forma bruta, de uma forma, vamos dizer assim, simples e direta, ele faz esse apanhado. E então, quando Deus se apresenta, ou o anjo do Senhor se apresenta aqui no capítulo 2, ele fala duas coisas muito importantes, ele chama a atenção duas coisas muito importantes. No primeiro, no versículo 1, é que Deus diz, ele faz uma lembrança de tudo que veio fazendo para o povo de Israel, né, para a nação, dando a entender que aqui não é a geração nova que recebia, e sim a geração ainda que estava, ou seja, a segunda geração do povo de Israel, em que ele fala assim, ele relembra, disse, olha, ele disse assim, tudo que ele fez por eles nessa caminhada até receber a terra prometida, e ele vai dizer assim, eu nunca invalidarei o meu concerto convosco. Ele diz, olha, aquilo que eu estabeleci com você, a minha aliança, aquilo que eu disse que ia fazer, que eu prometi, eu farei ou eu faço, como aqui tudo havia se realizado, como a gente viu no próprio livro de Josué. O capítulo 21, acho que o versículo 45 retrata muito bem essa questão, assim como os outros. Mas ele traz também, mas quanto a vós, lá no versículo 2, mas quanto a vós, ele diz assim, mas vós não obedecestes. Ele afirma que o povo não obedeceu. E ele diz assim, por que fizestes isso? E se a gente trata da segunda geração, a gente vai ver que foi uma geração conduzida por Josué, então não parece muito natural para a gente dizer que não obedeceu, já que Josué foi conquistando. Mas observe que Josué conquistou e fez o propósito de Deus de uma forma parcial, porque ele deixou de cumprir
na sua essência, sua totalidade como vem. E aí ele disse assim, e aí a confusão de tudo isso, ou a conclusão de tudo isso, ou seja, seria a consequência da nossa desobediência, a consequência da gente não primar, da gente não ter zelo por aquilo que recebemos do Senhor, pelas ordens que Ele nos dá, pelas orientações que Ele nos dá, ou seja, que a gente não ter zelo por cumprir a nossa parte da aliança, né? Cumprir a nossa parte, já que por diversas vezes lá atrás, quando o Senhor está falando sobre essa aliança, o povo de Israel, ele confirma, ele aceita a aliança e ele diz que servirá ao Senhor, ou seja, ele também estabelece com sua vontade que serviria com propósito, serviria com todo o coração, que jamais se afastaria, que adoraria só o Senhor, que cumpriria todos os mandamentos. Então, ele professa o povo como comunidade, o povo como individualidade, estabelece isso, e não cumpre, como bem o Senhor está dizendo aqui no versículo 2, e no versículo 3, aí o Senhor dá literalmente a sentença do que vem a seguir. Aí ele diz assim, ó, olha, tudo bem. Ele fala assim, ó, pelo que também eu disse. Olha como é importante, o Senhor vai estabelecer e diz assim, olha, eu te disse isso, eu fiz isso, eu cumpri a minha parte, e vocês acham que cumpriram de vocês, mas vocês não cumpriram, porque vocês manipularam, vocês modificaram, vocês alteraram aquilo que nós estabelecemos. E eu, como sou um Deus zeloso pela minha vontade, um Deus zeloso por todo, eu vos determino. Ele diz assim, pelo que também eu disse, não os expelirei de diante de vós, antes estarão às vossas costas e os seus deuses vos serão por laço. E aí, irmão, agora o negócio complicou, porque aqueles povos que nós bem vimos, lá no capítulo 1, a gente passou Zebulon, Naftali, Assé, Benjamim, Efraim, Judá, todo mundo foi deixando uma série de povos, né, habitando no meio do povo israelita, que deveria agora estar essencialmente sozinho, puro, no meio daquela terra sem mistura. Aí o Senhor disse assim, olha, vocês fizeram isso, vocês se ajustaram, vocês escravizaram, vocês estão ganhando dinheiro, estão levando vantagem, vocês estão se casando com esse povo, estão se misturando, fazendo tudo isso, não tem problema não. Quer dizer, não deveria ter, mas eu vou mostrar para vocês agora a consequência de tudo isso. Porque agora, mesmo que vocês queiram, vocês não conseguirão expelir esse povo do meio de vós, ou seja, eles estarão às suas costas, ou seja, estando às nossas costas, a gente vai estar fragilizado, a gente vai estar sem condições de defesa, considerando a nossa frente voltada para um outro ponto, e eles vindo nas nossas costas, a gente sem ter arquitetado as nossas defesas para isso, e ele vai e diz para o povo, e aí no final, os deuses deles serão por laço, ou seja, vocês se envolverão, como a gente vai bem ver aqui eles se envolvendo. E aí o interessante de tudo isso é que o povo vai e tem como resposta, lá no versículo 4, diz, e sucedeu que, falando o anjo do Senhor estas palavras a todos os filhos de Israel, o povo levantou a sua voz e chorou. E chorou. E aí a gente poderia perceber, se há um choro de arrependimento, é um choro, sensibilizou o povo de Israel, eles compreenderam que realmente estão em pecado. Não, eles não choraram por isso, eles choraram não pela sua compreensão, não pelo seu entendimento, não pelo discernimento que lhe bateu a mente, não pelo coração que ficou, vamos dizer assim, em sofrimento, porque agora eles tinham consciência que haviam, por exemplo, desobedecido a palavra de Deus. Não, eles choraram porque agora eles sabiam das consequências, eles sabiam que eles não tinham agora a alternativa, a possibilidade de mudar agora aquilo que já foi definido pelo Senhor. Então não há um arrependimento aqui. E aí quando a gente vai vendo o desenrolar, que você precisa desenrolar, esse povo passou a se misturar, passou realmente a casar, passou a receber os deuses, mesmo tendo o Senhor como Deus deles, eles começaram a acrescentar, porque cada Deus que vamos dizer assim, que começou vamos dizer assim, atender particularidades, atender necessidades específicas, eles começavam a se voltar, entendendo que com isso, eles não, vamos dizer assim,
ou eles entendendo que com isso eles não, vamos dizer assim, não acabavam ferindo o Senhor. Mas isso efetivamente não está se dando agora e de sua plenitude na segunda geração, mas dentro da geração que deixou de receber as instruções adequadas. Porque agora aqueles que receberam, aqueles que foram instruídos, aqueles que foram inclusive advertidos, informados, jogou toda a carga, jogou todo o peso, o dano para uma geração que passou a viver, ou seja, mesmo conhecendo coisas do Senhor, mas não dando mais valor, não zelando, não entendendo o quanto era essencial para a prosperidade do povo, do seu próprio povo, aquela presença, aquela comunhão com Deus. E aí eles foram se perdendo. E aí na leitura do resto do capítulo, que eu recomendo que você veja, o Senhor ainda vai tentando estabelecer libertação, ou seja, levantando os juízes, tirando eles da mão dos opressores. É quando estamos em dificuldade, nós corremos a palavra de Deus, nós buscamos as igrejas, nós buscamos pessoas que orem pela gente. Às vezes o Senhor nos socorre, mas assim que a gente está super à vontade, que a gente está na nossa liberdade, que a gente está em paz, em tese, o que a gente faz? A gente volta para o pecado, porque o Senhor levantava juízes, libertava aquele povo, mas eles rapidamente retornavam novamente às suas iniquidades, às suas práticas imorais, à sua prática de afastamento ao Senhor. E isso vai se repetindo. A cada juiz que se levanta, um novo que vem, o povo está completamente mais possuído pelo, vamos dizer assim, pelo distanciamento muito mais distante do próprio Senhor. Tá bom? Então, irmãos, seja vigilante na tua vida prática, seja vigilante dentro da tua casa, cumpra o mandamento, instrui teus filhos, instrui a tua casa, santifica o teu ambiente, purifica, separa, assim como Josué disse, que eu e minha casa serviremos ao Senhor, para que você se livre disso aqui, se livre dessa possibilidade, que por muitas vezes nasce na tua omissão de cumprir o teu papel de sacerdote do teu lar, tá bom? Que o Senhor possa te proteger, o Senhor possa cuidar da tua família e que o Senhor possa te cuidar.